Amigos queridos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que nós, unificados pelos sentimentos brandos da amizade, possamos seguir fortalecidos, porque temos uns aos outros, nas trocas felizes, no amparo generoso, no olhar doce e compassivo, que podemos experimentar junto aos corações queridos ao nosso coração. E neste ambiente fraterno, preparado para nos receber, busquemos Jesus na intimidade do nosso espírito. Aqueles momentos em que suas passagens marcaram de forma definitiva os nossos sentimentos. Motivo pelo qual, Senhor, te buscamos sempre e por toda a eternidade, para senti-lo manifestado através da sua misericórdia em favor de todos nós, a humanidade da Terra. Quanto precisamos aprender a nos tornarmos espíritos saudáveis, espíritos dispostos ao trabalho no bem constante, encorajados pela fé. Quanto somos necessitados, Senhor. Aqui estamos, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos sublimes responsáveis por este Evangelho, para fazermos hoje as reflexões desse dia. Ampara-nos, Senhor, e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E essa pureza, para se chegar a esse estado de purificação, nós temos que expurgar de nós, como drenagens, aquilo que está armazenado em nosso campo perispirítico e que já é chegada a hora das resoluções. Porque aqueles males que nos atormentam já encontram bastante contrastes nas nossas aquisições felizes, graças a Deus. Então nós somos espíritos que já temos alguma aquisição moral, princípios éticos da moral cristã, já temos sentimentos que se iniciam em nós como sentimentos fraternos, solidários, compassivos, e outros tantos valores, o dever retamente cumprido. Esses são recursos que, quando bem acionados, eles geram a resolução das nossas más tendências, né? Então nesse capítulo foi falado bastante dos escândalos, do adultério, das adulterações, né? E também tem sido falado para nós que precisávamos, nesse momento, arrancar de nós aquilo que tem sido motivo das transgressões às leis. Então, essa é a visão do capítulo. Esse item, que é a nota final do capítulo, diz assim: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta
e a pena, haja sempre correlação. Então, é uma justiça de amor e caridade. Por que precisamos arcar com a consequência dos nossos atos? Por amor, para aprendermos a respeitar, para aprendermos os nossos limites, para aprendermos o que é possível fazermos conosco e com o próximo, é necessário. Então, e outra frase que a gente falou é: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Ou seja, quando nós lesamos alguém, seja de que natureza for a lesão, moral, espiritual, material, afetiva, quando nós lesamos alguém, isso significa infringir as leis divinas, nós lesamos a nós mesmos, com a intenção de que o outro seja atingido por nós, mas isso pode acontecer ou não. Mas nós seremos sempre alvo das nossas precariedades, das nossas imperfeições. Então é isso que é a justiça, olha. O mal que eu fiz ao outro, eu fiz a mim. E o mal que eu fiz a mim vai aparecer em mim. Vai aparecer na forma de tormentos, vai aparecer na forma de enfermidades ou de sintomas indescritíveis sem classificação, que são as aflições terrenas, vão aparecer. Quando a gente diz assim: hoje eu não estou bem, não sei o que está me acontecendo. Hoje eu não estou bem, isso quando eu compreendi, foi tão assim significativo que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu entendi e senti que eu não estava bem pelo mal que estava vibrando em mim, já há alguns dias, algumas horas, algum momento. Então, quando o mal que há em mim prevalece naquele momento, eu vou passar mal. Nós passamos mal pelo mal que trazemos em nós. Esse mal é uma palavra bem genérica, pelos desatinos. Então, este mal, quando eu não estou bem, é um sensor que eu vou dizer assim: então, esse sensor me leva a compreender o que trago comigo que me faz sentir mal. Porque a gente gosta de dizer que é o outro, né? Que eu não sei com quem que a gente conversou, que me deixou mal, aonde eu fui, o que eu fiz, o ambiente onde eu fui, as pessoas, alguém que não me ama, mas não é verdade. Tudo isso pode acontecer, mas se o mal não estiver em mim, eu não vou passar mal. Então, nós trouxemos uma lição do Pão Nosso, do Emmanuel, que chama curas. É muito importante, é legítimo a gente procurar a cura, viu, amigos? O que nós não podemos é nos acomodar na dor como um autoflagelo. Então é legítimo procurar a libertação dos males que nos atormentam. E aqui diz uma citação de Jesus segundo Lucas: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Olha só que interessante e sutil o pensamento de Lucas. Curar os enfermos quando o reino de Deus se fizer em nós. Tanto para dispensar energias sãs para o outro, como para restabelecer os males que trago comigo, eu preciso estar em franco processo de edificação do reino de Deus, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus experienciado. Então, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, sem essa notícia de que o reino dos homens estava para perecer e que uma situação interna de harmonia com as leis de Deus, a partir da minha própria consciência, se estabeleceria para os níveis de saúde. E como a Ana tem falado,
Há pessoas de corpos sãos, mas são enfermos moralmente, enfermos do pensamento, enfermos da moralidade, mas o corpo está íntegro. E há pessoas que trazem o corpo com algumas enfermidades, mas são espíritos limpos, sãos. Porque o que adoece é uma injunção chamada ser espiritual, que inclui o desejo do espírito, inclui o perispírito e o corpo físico. Essa injunção é que está adoecida. O espírito sozinho, dissociado dessa instância, ele não adoece, né? Não é o espírito que adoece, mas o ser espiritual que vem carreando uma injunção de questões cumulativas ao longo de milênios, de transgressões às leis. Então, diz Emmanuel, realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Jesus disse que os discípulos também fariam tudo aquilo que ele estava fazendo e muito mais, se o quisessem. Mas, para que Pedro começasse o processo de ser um espírito curador, como ele o fez, e os outros apóstolos também o foram, foi necessário que eles se convertessem, porque estavam convencidos da doutrina de Jesus, mas não tinham dado seus testemunhos pessoais para dizerem aquilo que Jesus me disse, hoje vivo. Se hoje vivo, estou convertido sob esse aspecto. Todavia, o médico celestial, Jesus, não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, que é o veículo físico, o veículo perispirítico, né? Porque não é isto que interessa para a nossa regeneração, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual, que é o ajuste da consciência com as leis divinas. Essa é a cura do espírito, né? A cura, vamos chamar assim simbolicamente, a cura real. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Porque a gente busca a saúde muitas vezes só depois que os sintomas da doença aparecem. E aqui a atitude saudável do espírito precisa ser diuturna. Todos os dias precisamos privilegiar o valor da saúde, mas da saúde integral. Não é a saúde dos hábitos saudáveis, que esses precisam já ser incorporados como dever. Nem é disso que estamos falando. Os hábitos saudáveis precisam ser incorporados como um dever moral. Nós estamos falando realmente da saúde dos nossos sentimentos, da organização dos nossos pensamentos. Se as nossas ações são consistentes, se os nossos atos são efetivos, se nós estamos na busca do outro diuturnamente para crescermos juntos. Então, existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, porque o corpo fala, ele tem uma linguagem de expressão de tudo que vai dentro de nós. Então, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Será que o Senhor permitiria que essa harmonia celular era apenas, ou a nossa saúde, para o mau uso nas viciações? Porque há pessoas que pensam assim,
que a saúde pode ser maltratada ou que nós podemos ter impulsos doentes para saciar efemeridades que não abastecem o espírito nas ações viciosas. Então, esta energia vital que nós perdemos nestes abusos, ela não se recupera. É como se nós depredássemos uma edificação bonita e bela. Depredássemos. Vamos quebrando, trincando, né? Deixando à deriva ou abandono. Então, o enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, sim. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. É bem interessante isso, né? Porque aqui o Emmanuel faz uma aliança perfeita entre saúde e moralidade, saúde e caridade, saúde e equilíbrio, saúde e justiça divina, né? Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Vejam bem essa afirmação. Estão ali aflitas, chorando, desesperadas porque estão doentes, não porque a doença tem lhe trazido reflexões para mudanças de padrão mental, de padrão de pensamento, da moralidade do espírito, não para essa resolução, mas para voltar e prolongar os próprios vícios. Então, nessa pandemia, pudemos ver isso. Ficamos um tempo reservados para essas reflexões em nossos lares e todo mundo estava desesperado para quê? A grande maioria, para voltar aos hábitos perniciosos. Então é sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção, que é a cura, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, as doenças são recursos da justiça divina para acordar a nossa consciência e fazermos a transformação do fator causal que gerou a enfermidade. É para isso que nós estamos drenando as nossas mazelas para o corpo físico. É mesmo para nós, irmãos queridos, interminável esse assunto. Nós poderíamos falar sobre esse aspecto da nossa vida como espírito, saúde e doença, ad eterno. Porque jamais será um assunto para um planeta de provas e expiações que tem alguma tendência de se esgotar. É um assunto que não se esgota, porque não sabendo ainda lidar com as nossas potencialidades divinas, não sabendo utilizar das nossas habilidades reais, nós saímos por aí desatinados, perpetrando males contra nós mesmos e que nós vamos precisar, cedo ou tarde, desencrustar isso que nós colocamos no nosso perispírito através de ações reparadoras. Então, mas como é da lei que todo mal se transforma em bem,
que o mal não sabe, mas ele é escravo do bem, como é da lei, isso é uma verdade. Tudo que nós estamos fazendo que não é bom, um dia vai voltar para nós na forma de todo bem. Primeiro, a gente vai experimentar o mal e o mal vai se transformar em bem. É assim. E esse processo que nós estamos interessados em compreender, como a Célia trouxe, sempre as pessoas, principalmente as espíritas, mas não só as que abraçam essa fé, têm essa dúvida. Existe a lei de Talião? Ela existe. Nós afirmamos, sem nenhum medo de errar, que sim, mas só que ela não é como ela nos foi ensinada. Porque o que é a lei de Talião? Né? Por que Jesus disse para Pedro que quem fere com a espada será ferido? Porque isso não é uma figura de linguagem. Então, essa lei ela é aplicada, não é alguém em relação a nós, não é Deus que aplica essa lei. Nós necessitamos de nos ajustar pela própria consciência às situações que foram geradas por um pensamento ou um modo de sentir equivocado. E como nós temos que ir em rumo à perfeição, é necessário que nós nos eduquemos. Então, para a gente ir encerrando esse tema, que nunca se encerra, nós podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que a única, não tem outra, a única forma de verdade de nós obtermos a cura das nossas doenças é o Evangelho. Vivenciarmos as leis divinas que Jesus nos mostrou. E quando alcançarmos esse estágio, podemos ainda assim, dependendo do mundo em que nós nos encontrarmos, porque podemos avançar, habitar mundos mais felizes e depois retornar a mundos de provas e expiações para auxiliar, nós podemos obter enfermidades naturais do ambiente que nós nos encontramos, mas jamais seremos espíritos doentes. Então, sempre é importante que nós possamos reviver alguns conceitos que os Espíritos nos trazem. E Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele tem um texto intitulado Saúde, que começa assim: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então, toda indignação, toda inconformação, toda tristeza, toda recusa reencarnatória, e aí a gente precisa entender isso, que tudo isso que nós estamos falando chama recusa reencarnatória, porque nós trouxemos provas, todos nós trouxemos provas, porque estamos no mundo de provas e expiações. Só que a grande maioria de nós, por não conhecer as nossas necessidades reais como espírito,
recusamos a reencarnação. E a recusa reencarnatória, ela desperta as enfermidades mais graves. Por quê? Para nos opor a um planejamento reencarnatório, do que a gente lança a mão? Do quê? Dos nossos velhos hábitos, dos nossos velhos vícios, da nossa velha forma de pensar, da nossa forma de gozar a vida. Porque nós nos sentimos nesse direito. Então, só que muitas vezes nós viemos numa reencarnação, e na grande maioria das vezes, para esse ajuste. E dentro desse tema, que eu acho que é um dos temas mais importantes, é o perdão. E tem um texto de Emmanuel no livro Hora Certa, Cura do Mal, que ele diz assim: quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio de todo o ódio e desequilíbrio em nossos relacionamentos recíprocos. Então, qualquer ressentimento que nós possamos nutrir por alguém é um elemento de enfermidade para nós, com certeza. Porque esse movimento da alma de falta de perdão nos coloca numa cela. Vamos entender bem isso. O que vai acontecer conosco se nós formos colocados, nesse momento, numa cela úmida, sem piso, em contato com o solo, com o barro, sem água adequada, sem escoamento adequado dos dejetos, sem uma alimentação suficientemente vigorosa, sem a luz do sol. O que vai acontecer? Nós vamos adoecer. E é isso que a recusa reencarnatória, é isso que a mágoa, o ódio, o ressentimento, a ausência de perdão faz conosco. Nós criamos ao redor de nós uma cela. E na cela, como a gente se sente? Isolado. Pode até ser que tenha alguém ali conosco, mas a gente se sente sozinho. É assim que nós nos sentimos, abandonados por Deus, por alguém, por nós mesmos. Uma cela. Quando a gente diz que essa cela não tem luz, de que luz nós estamos falando? Da luz espiritual. Porque quando nós estamos na cela, não tem luz espiritual, porque se tivesse, nós sairíamos dela. Quando nós dizemos que o alimento é de péssima qualidade, com que nós alimentamos quando estamos na cela? Com que nós nos alimentamos? Na cela do rancor, da inconformação. Qual que é o nosso alimento? O de pior qualidade. O que a mente produz? Então, e o mais grave, aonde nós colocamos os nossos dejetos, aquilo que nós estamos produzindo,
e que definitivamente não é bom para nós, que precisava ser escoado. Quando estamos na cela do ressentimento, nós ficamos todo o tempo todo, em contato com aquilo que produzimos. Então não é uma imagem agradável essa que eu estou trazendo, não é. Mas ela é tão real. Ela é a situação que se encontra grande parte da humanidade. E nós precisamos abrir as celas, porque só nós temos essa chave. Então é muito importante esse texto que ele traz, ele diz assim: perdoa a quem te persegue ou calunia, no veículo do silêncio, e situarás o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual se transformarão os seus sentimentos para a cura espiritual a que se fazem precisa. Então, quantas vezes nós nos encontramos no paraíso, efetivamente no paraíso, e construímos a nossa gaiolinha escura nesse ambiente. Porque vamos checar para ver se isso é real. Nesse momento, nós nos encontramos, 99% da humanidade está no paraíso. Luz à vontade, água à vontade, ar à vontade, cultura à vontade, recursos de toda a natureza, os melhores amigos ao nosso redor. Todos nós temos um lar. Se nós formos compondo tudo o que o Pai nos ofereceu, é um verdadeiro paraíso. Mas, sob determinado aspecto, eu não tenho o que eu gostaria, e ali eu faço a minha cela particular no paraíso e penduro na árvore mais florida. Fico ali, olhando o que o outro tem e eu não tenho. Seja lá o que for, né? Das minhas grades, eu olho para fora e fico desejando o que eu penso merecer. E é óbvio que essa situação vai nos causar imensa doença, porque tudo isso é criação mental. É a mente que cria a enfermidade. É a mente. E é a mente que aniquila com a doença. Então, vamos refletir sobre isso e nos tornar espíritos livres, sair das gaiolinhas, das prisões, nos contentarmos com o magnífico paraíso que Deus nos ofereceu. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer por estas lições de vida eterna que nos chegam para nos libertar. Que nós possamos abrir as nossas celas, caminhar livremente, felizes, no ambiente espetacular que o Senhor preparou para nós,
para que nos tornássemos espíritos livres das chagas perpetradas por nós mesmos. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelas lições vivas do seu Evangelho de amor. Que neste dia glorioso da nossa vida, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo às tarefas simples, dentro do nosso lar, com aqueles que nos desafiam a ser melhores. Que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo ao trabalho profissional e fazer deste planeta um mundo de regeneração pelo trabalho oferecido à comunidade a qual pertencemos. Que nas nossas casas espíritas possamos construir a nossa família espiritual, possamos nos irmanar uns com os outros, nos felicitarmos com a presença daqueles que nos chegam, nos acolhendo em seus corações. Onde quer que nós nos encontramos, Senhor, possamos nos felicitar por tudo que a vida nos oferece. Rogamos em favor da saúde de todos os nossos irmãos que se encontram enfermos ou doentes. Que eles possam ser socorridos nesta hora, envolvidos nas vibrações de paz e de equilíbrio. E que nós outros, que tivemos a honra de nascer na pátria do Evangelho, que possamos cumprir com as nossas mínimas tarefas, para que o Senhor nos requisite para servir na sua gleba. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.